Olha, pelo menos 11 pessoas morreram e 15 seguem desaparecidas depois da passagem de um ciclone extratropical pelo estado do Rio Grande do Sul. Pela manhã, o governador Eduardo Leite, como você vê nessas imagens, e os ministros sobrevoaram as regiões mais afetadas. 41 cidades foram atingidas e mais de 2.000 pessoas estão desabrigadas. De acordo com o Departamento Autônomo de Estradas e Rodagem do governo do Rio Grande do Sul, mesmo com a diminuição das chuvas no estado, trechos de estradas, seguem interditados. Em coletiva, o governador Eduardo Leite falou sobre a reconstrução dessas vias e a gente vai acompanhar agora. Nós estamos com as nossas equipes todas em campo, o DAER e a Secretaria de Logística e Transporte analisando justamente pontes e estradas que ficaram comprometidas para o mais rápido possível. Nós podemos ter as soluções emergenciais que permitam a passagem nessas localidades, além de futuramente, com rapidez também, já determinei fazer os projetos e os planos para, inclusive com apoio federal, o ministro Valdez Góes também já nos apontou isso, para rapidamente fazer a aprovação de planos que permitam fazer reconstrução de estruturas que ficaram danificadas. As nossas equipes da Secretaria de Educação e Secretaria de Obras acompanhando também a situação de escolas e equipamentos públicos que ficaram comprometidos para que mais rapidamente possível a gente possa restabelecer as condições de operação, para que as crianças não fiquem sem aulas ao longo dos próximos dias. Olha, o ministro de Integração e Desenvolvimento Regional, Valdez Góes, falou sobre a liberação de verbas para a recuperação do Rio Grande do Sul. Nós mesmo sobrevoando vimos 3 pontes destruídas. Não precisa passar um mês fazendo todo aquele levantamento. Fechou o levantamento de uma ponte, entra com um plano de trabalho de reconstrução daquela ponte. Enquanto a equipe vai fazer o plano de trabalho da outra ponte. Porque um dinheiro já vai sendo liberado, a prefeitura já vai agindo para tomar as providências burocráticas em relação àquela. Tem situações assim, a gente aprova um plano de trabalho, digamos aqui, R$1 milhão. Aí, diante daquele desastre imenso, as pessoas dizem, mas o governo federal só está ajudando com R$1 milhão. É o primeiro plano de trabalho. Eu acho que nós não podemos ficar esperando juntar 5, 6, 10, 20 planos de trabalho para liberar o primeiro recurso. E eu vou conversar agora com Francisco de Assis, que é meteorologista, para entender um pouco desse fenômeno que atingiu o Rio Grande do Sul. Francisco, seja muito bem-vindo. É um prazer falar contigo neste sábado. Eu gostaria que você explicasse à nossa audiência, primeiro, o que é um ciclone extratropical e por que ele provoca essa quantidade de chuva, de acúmulo e de estragos, como o que vimos aí no Rio Grande do Sul. Olá, Evandro, boa noite você que nos assiste. Realmente, esse ciclone, ele foi realmente uma situação, vamos dizer assim, um pouco anômalo, né? Porque normalmente, todos os anos, se formam os ciclones extratropicais no Rio Grande do Sul. Como é que se é formado isso? É formado uma baixa pressão devido ao encontro do ar frio, que na retaguarda dele está sempre uma massa de ar frio que vem da região subantártica, e com o encontro com ar mais quente e úmido mais ao norte, né? Aí os ventos formam uma baixa pressão, os ventos formam um movimento igual ao ponteiro do relógio, né? Um movimento horário, e esse movimento horário ocasiona a formação de uma baixa pressão. Porém, como esse foi um abaixamento de pressão mais forte e teve uma massa de ar frio bastante forte, de grande intensidade, na retaguarda dele, esse ciclone ficou bloqueando essa massa de ar frio. E cada vez mais foi recebendo mais umidade vinda da norte, mais umidade com um vento mais quente e úmido de norte, encontrando o vento mais frio e seco ao sul, e aí foi intensificando mais ainda a condição de chuva, consequentemente também a condição de ventos fortes. E como demorou mais tempo, né, essa situação demorou algo de uns 3 dias, então fez com que houvesse aí essa condição de chuvas intensas de mais ou menos 3 dias, 2, 3 dias na parte nordeste do Rio Grande do Sul e também no sul e sudeste de Santa Catarina, com chuvas que passaram em 24 horas, que chegaram a 250 milímetros em 24 horas, foram chuvas bem além da climatologia do mês inteiro, do mês de junho. É tanto que nessas regiões, normalmente chove de 120 a 140 milímetros no mês de junho. Em 24 horas, só um dia, choveu 250. Por isso que causou esse estrago todo.
Ô Francisco, eu quero saber de você também se esse fenômeno ele se concentra, ele permanece concentrado no Rio Grande do Sul ou se algo parecido pode também acontecer nas regiões mais acima, né? Santa Catarina, Paraná e também chegar ao sudeste aqui do país. Ele se formou lá exatamente em cima entre Rio Grande do Sul e Santa Catarina, né? Depois os ventos ele vai se deslocando para o oceano. Normalmente ele se forma ali na costa do Rio Grande do Sul ou no continente e ele vai se deslocando para o oceano. Na proporção que ele vai se deslocando para o oceano, ele vai pegando mais força, vai pegando mais energia, porque ganha mais umidade vinda do oceano, né? Os ventos ficam mais fortes, com maior condição de chuva, né? Mas aí ele já passou, foi para o oceano, não vem mais para a região sul do Brasil, de jeito nenhum. Ele deslocou, já se afastou, está bem distante da costa, lá para o Oceano Atlântico. Francisco de Assis, muito obrigado por conversar conosco, por nos ajudar a entender um pouco desse fenômeno aqui no fim de semana. As portas estão sempre abertas. Até breve. Até breve, até a próxima. Obrigado.